Olá, eu sou a professora Letícia Vogt, da Prática Tributária Rápida. Você já ouviu falar em prática tributária rápida? Não! E se eu te disser que tem como você aprender em 40 horas o que você não aprende em 4 anos? É isso mesmo. Eu imagino que você deve estar se perguntando, como assim? Calma que eu já te explico. Você vai entender como é possível você aprender em 40 horas o que você não aprende em 4 anos no direito tributário. Vem cá, me diz uma coisa. Você também já se sentiu meio perdido? Sem saber o que fazer com a sua carreira, sem saber qual o direcionamento dar a ela? Ou você, que acabou de terminar a pós-graduação de direito tributário, não se sente habilitado para atuar como um advogado tributarista? Você que pegou a carteira da OAB totalmente perdido, mais ou menos, sem saber que área atuar ou que rumo tomar? E também você que está cansado de atuar na sua área, pensando em trocar para o direito tributário, mas acha que é difícil, que é cansativo? Ou ainda, você é advogado que quer ampliar a sua área com direito tributário, mas ainda não sabe quais são as vantagens disso? Será que você já se sentiu péssimo advogado por causa disso? Frustrado? Pensa assim, trabalho muito e nunca tenho dinheiro? E pior, não tenho tempo para a família, para o lazer, ou até para fazer um outro curso, pensando, não tenho tempo de fazer outro curso, ou pior ainda, fazer um curso é perder tempo. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu vou te ajudar. Mas se você está pensando isso é bom demais para ser verdade, você tem toda a razão de duvidar. Até eu mesmo duvidaria. Mas eu não uso essa frase à toa. E sabe por quê? Porque eu atuo há mais de 20 anos na área tributária e ensino essa matéria há mais de 5 anos. Eu posso te mostrar como é possível você aprender a prática tributária de forma rápida e efetiva, com os atalhos que você só aprende no dia a dia. Eu já ensinei esses atalhos para milhares de alunos durante todos esses anos, tanto em cursos presenciais como em cursos online. E muitos deles se tornaram ótimos tributaristas. Olha só, eu já vou te explicar como esses atalhos funcionam, mas antes eu quero te explicar como eu cheguei até eles. Eu era exatamente como você no início da minha carreira. Acredite, eu tinha as mesmas dúvidas, os mesmos medos, aquela questão, para onde eu vou, de que forma eu vou, qual será o melhor caminho, qual será a melhor forma de atuar. Porque qual que era o meu sonho? O que eu queria fazer? Meu sonho era ter meu escritório, era ganhar dinheiro, era ter sucesso, e eu acredito que você também tem esse mesmo tipo de objetivo. E aí eu precisava realmente decidir o que fazer. Por que ser advogada, né? Da onde vem isso tudo? Na minha família não tinha nenhum advogado quando eu me formei, e eu vim de uma família sem nenhum precedente jurídico e sem possibilidades financeiras, inclusive, de me patrocinar pós-graduação, cursos e a própria faculdade. Desde muito pequena, eu sempre quis ser advogada porque sempre tive inspirações, não na minha família, mas inspirações fora. A exemplo de um pai de uma amiga que era juiz, sempre me inspirou, e eu tive uma grande oportunidade na faculdade de conhecer um professor que me inspirou, principalmente na área tributária, e eu pensei, eu quero ser advogada. Não vou fazer concurso, quero muito ser advogada. Só que para isso, né, temos alguns caminhos a serem trilhados, principalmente porque eu sou de uma família que não tenho outros advogados, fui a primeira advogada da família, e para isso eu tive que realmente começar do zero. Quando eu comecei a estagiar, comecei a estagiar na Procuradoria-Geral do Estado, no Rio Grande do Sul, no setor de pesquisa. E com o passar do tempo, com o meu trabalho, eu consegui ser nomeada como funcionária da Procuradoria-Geral do Estado. Qual foi o resultado? Trabalhava muito, ganhava muito pouco na época, fazia faculdade ao mesmo tempo, ainda não estava formada, e mesmo não estando formada, eu fui nomeada como chefe do Departamento de Pesquisa da PGE do Rio Grande do Sul, onde eu coordenava mais de 40 pessoas. Atendíamos as secretarias do Estado, todos os procuradores. Foi um tempo de muito aprendizado, porque eu trabalhava com a pesquisa pura, principalmente com a parte tributária, só que eu via o quê? Eu via a parte do fisco. E olhava para o contribuinte naquela época e pensava que o contribuinte era o bandido da história. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que eu queria justamente estar do lado do contribuinte, eu não queria estar do lado do Estado. Eu queria praticar o direito, eu queria ser advogada, da mesma forma
que muitos que eu percebia que tinham sucesso, que tinham dinheiro. Então, correndo atrás dos meus sonhos, pensando em ser uma grande advogada, em ter sucesso, honorários, eu pedi exoneração desse cargo público e eu fui trabalhar num primeiro escritório especializado em direito tributário. Detalhe, quando ele me contratou, esse meu chefe, ele me contratou sabendo que eu não tinha experiência na área tributária como advogada, porque na verdade eu nunca tinha peticionado, eu não tinha aprendido a prática tributária na faculdade. E o meu primeiro processo era um processo de R$600 mil, uma execução fiscal onde eu tinha que apresentar uma defesa. E aí, como fazer essa defesa se você não tem modelo nenhum? Como assim não tem modelo? A pessoa que me coordenava na época pediu demissão e ele deletou todos os modelos que existiam das petições da área tributária. Meu chefe, o dono do escritório, não queria saber se eu sabia ou se eu não sabia. Simplesmente ele deletou da cabeça que eu não tinha experiência na área tributária. E por conta disso, me fazia repetir várias e várias vezes aquela petição. Eu cheguei a fazer a mesma petição 6, 7, 8 vezes. Agora me diga se é possível um advogado não acertar uma petição em 8 vezes. Qual que era o resultado disso? Sofrimento. Foi na marra que eu aprendi. Tinha dias que eu me trancava no banheiro, chorava, pensava até em desistir. Cheguei a pensar por que eu pedi exoneração do meu cargo público, onde lá eu dominava a área, eu tinha conhecimento de pesquisa jurídica, mas se eu tivesse ficado lá, eu não tinha realizado, não tinha saído em busca de um sonho que era ser advogada tributarista. Quando surgiu esse sonho de ser advogada tributarista? Na faculdade, um grande professor me inspirou. Eu sabia que tributário era o meu destino, não tinha jeito. Então foi nesse escritório que eu realizei esse primeiro sonho de ser advogada tributarista, de praticar o direito tributário. Depois que eu me senti em condições, já dominando a prática, depois de muito choro, depois de muito aguentar desaforos, aguentar humilhações no escritório, muitas grosserias, maus tratos dentro do escritório, que eu tenho certeza que muitos advogados passam por isso hoje em dia, eu disse, chega, eu quero ter o meu escritório. Eu quero realizar meu sonho, que é ter o meu espaço, fazer da minha forma, atender os clientes da minha forma. E eu já me sentia habilitada para isso, Apesar de ser ainda jovem, eu tive coragem, pedi demissão e, enfim, abri o meu primeiro escritório de advocacia em Porto Alegre. Só que daí tem um detalhe. Apesar do sonho de ser uma advogada tributarista, ter um escritório te dá muitos boletos, te dá muitas responsabilidades. E para isso, o que eu precisei fazer? Fazer diversas outras áreas que não era a área tributária. Fiz divórcio, fiz reclamatórias trabalhistas, fiz direito do consumidor, fiz muitas audiências. Mas e aí? Eu não estava realizada, eu não estava feliz, eu estava me sentindo estagnada. Eu trabalhava muito, ganhava pouco, esse pouco era o suficiente para pagar as despesas do escritório, mas não sobrava nem mesmo para eu pagar uma pós-graduação. Foi aí que eu, me sentindo totalmente estagnada, falei, chega, eu estou trabalhando e não via resultado, não via ganhos, cadê o sucesso, cadê o dinheiro tão esperado? Foi aí que apareceu a ideia, São Paulo, a terra das oportunidades. Quem aqui não pensou, São Paulo, uma grande capital que traz oportunidades. Pois bem, fiz as malas e disse, estou indo para São Paulo. Muitas pessoas me disseram, será que você não está dando passo maior que a perna? E hoje, se eu olhasse para trás, eu penso, deveria ter respondido para eles. Você sabe o tamanho da minha perna? Pois foi justamente assim que eu, com duas malas, e uma mala cheia de currículos, parei em São Paulo, completamente sem dinheiro, sem nenhuma economia, sem um plano B, sem conhecer ninguém, sem ter emprego garantido, comecei a então distribuir os currículos. Foram centenas de currículos, posso mencionar que talvez muito mais que 400 currículos, mas eu não desisti. E por conta disso, o primeiro trabalho que eu consegui em São Paulo foi numa associação sem fins lucrativos, que é a maior associação da América Latina. Foi o meu primeiro trabalho em São Paulo e hoje eles ainda são os meus clientes. E quais foram os meus maiores problemas, quais foram as minhas maiores dificuldades nesse momento? Cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, como eu falei para vocês, e
acostumada a ter meu carro em Porto Alegre, vendi o carro, cheguei em São Paulo. Primeiro emprego na Praça da Sé, onde todo mundo dizia que é perigoso, que eu ia ser assaltada. Para isso eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Não tinha coragem de carregar uma bolsa com medo de ser assaltada no ônibus. Carregava uma pastinha de plástico onde eu colocava meus documentos. E ali eu comecei a trabalhar na área tributária e também em contratos. Só que eu ganhava muito pouco. E nessa época eu ainda precisava então pagar aluguel, pagar meu crédito educativo que ainda estava efetuando pagamento. Foi quando eu comecei a pós-graduação, então meu dinheiro tinha que ser suficiente para que eu pudesse pagar tudo isso. E era muito pouco dinheiro. Não querendo desistir, segui procurando outro emprego, eis que eu consegui um novo cargo como advogada num escritório na Pacaembu, um escritório maior, um escritório de grande porte, onde eu tive a chance de ganhar um pouco mais. E qual que era a vantagem? Eu não pegava mais 2 ônibus para ir e nem 2 ônibus para voltar. Eu pegava só um para ir e só um para voltar. Então eu conseguia ter um pouco mais de tempo. Então nesse escritório eu tinha de 8 a 15 prazos por dia e atendia mais de 300 empresas. Não bastando, eu ainda tinha que visitar esses clientes ou clientes novos e oferecer teses tributárias. Como você pode ver, eu já tinha experiência na área tributária. Eu já vinha advogando há bastante tempo, sem pós-graduação. Eu já me dizia uma tributarista. A alma de tributarista eu sempre tive. E como é que surgiu então essa tributarista sem pós-graduação? Exatamente. Eu já advogava, eu já me sentia uma advogada tributária. Mas quis complementar, o meu conhecimento com a parte teórica. Então, para complementar essa prática tributária, que eu já vinha exercendo há muito tempo, eu precisei fazer uma pós-graduação para ter um embasamento mais teórico. Foi aí que eu comecei, saía desse trabalho e ia para a faculdade à noite fazer a pós-graduação. Como a grana era muito curta, tinha que pagar o aluguel em São Paulo, que é caro, tinha que pagar a pós-graduação, tinha que pagar ainda o meu crédito educativo. Por muitas vezes cheguei lá com fome, sem dinheiro, cansada, mas e aí? Dá para desistir? Dá para voltar? Dá para voltar para Porto Alegre? De jeito nenhum. Se era uma coisa que eu tinha muito certo na minha cabeça, que eu não voltaria para Porto Alegre. Pelo menos não voltaria sem dar certo. Eu precisava ter sucesso, eu precisava vir para São Paulo e dizer, eu venci em São Paulo. Eu sou mais uma pessoa que saiu de outro estado qualquer e foi para São Paulo tentar o sonho de ter sucesso, o sonho de ter dinheiro. Nessas horas eu tenho certeza que quando eu chegava lá para fazer a pós e não tinha grana nem para o lanche, parece brincadeira, parece mentira, mas é verdade. Não esqueço do dia que eu abri, olha, eu vou chorar agora, só que faltava. Eu não esqueço o dia que eu cheguei na pós, abri a carteira e tinha 10 centavos. Não querendo fazer propaganda, mas tinha uma lanchonete na esquina da pós-graduações que a esfirra era 10 centavos. Então aquilo ali me serviu para que eu pudesse ter força para dizer, não, isso aqui é uma fase e vai passar. E hoje quando eu olho para trás e percebo que isso passou e que valeu muito a pena passar por esses perrengues, passar por algumas humilhações de chefe, pegar ônibus lotado, tudo isso valeu a pena. Depois dessa experiência, desse escritório, tendo um pouco mais de conhecimento teórico e também cada vez tendo mais certeza da minha prática tributária, da minha possibilidade de ter crescimento na área tributária, eu continuei procurando outro emprego, foi que eu consegui um outro emprego, no escritório ainda de porte maior, aqui em São Paulo também, só que ali eu já não era mais advogada tributarista. Eu fui contratada como coordenadora da área tributária. Eu coordenava 10 pessoas, entre estagiários e advogados. A minha carteira tinha mais de 300 processos, eu atendia empresas de grande porte, de renome no mercado. Eu traçava estratégias dos meus clientes e também dos 10 participantes da minha equipe. Eu traçava estratégia, eu acompanhava o trabalho deles, eu estava com eles no dia a dia, eu revisava todas as petições, todos os prazos, fazia os meus prazos. Só que tem um grande detalhe também nesse escritório. Eu trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite. Foi uma fase bem difícil, bem complicada, porque era um regime de escravidão. Eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito da minha equipe, eu mantinha aquela equipe unida, só que era um cansaço físico enorme.
eu adoeci, fiquei doente pelo excesso de trabalho, eu não tinha final de semana, era de domingo a domingo. Até que um dia eu estava no escritório e vi, em pleno domingo, e vi uma luz forte entrando na outra sala, era um pôr do sol, era um domingo à tarde, 6 da tarde. E eu me dei conta que existiam coisas além de trabalhar, eu precisava ter vida e ali eu estava ficando doente. Eu ganhava muito bem, tinha um bom salário, eu ganhava bônus, a cada 6 meses eu era bonificada pela minha realização, pelos meus feitos, pelos meus êxitos no escritório. E olha, tive muitos êxitos nesse escritório, foram muitas liminares concedidas, era muito prazeroso o trabalho e os êxitos que eu obtinha lá. Mas, depois de tanta doença, depois de tanto desgaste emocional, eu não tinha mais vontade de permanecer ali. E foi aí que eu, então, decidi, em São Paulo, dar prosseguimento ao meu sonho de ter o meu escritório. O mesmo sonho que veio lá de Porto Alegre. Eu decidi, então, pedir demissão desse escritório, onde eu era bem remunerada, mas que eu não tinha possibilidade de ter maior crescimento do que esse. O que eu decidi, então? Abrir o meu escritório em São Paulo. Para isso, eu convidei uma amiga que trabalhava na mesma equipe que eu para ser a minha sócia. Até porque, como eu disse antes, né, lá em Porto Alegre eu tinha muitos boletos para pagar e eu não queria pagar esses boletos sozinhas, então convidei ela para que dividisse essas despesas comigo. Esse período foi muito legal, não vou me alongar, mas durou 2 anos. Passado essa fase, eu chamei a minha irmã, que é minha atual sócia, para montarmos então o tão sonhado escritório de advocacia aqui em São Paulo. Portanto, realizei o meu sonho, que era ter um escritório de sucesso em São Paulo. Como você pode perceber, o início nem sempre é fácil, bem pelo contrário, muitas dificuldades se encontram. Na verdade, no início não tinha Google, não tinha YouTube, que pudesse me trazer conteúdos que facilitassem esse meu dia a dia como advogada. Na verdade, tentei até alguns cursos que trouxessem realmente essa prática tributária, mas infelizmente não encontrei curso. Inclusive a própria pós-graduação, ela me deu um embasamento teórico, mas ela também não me trouxe essa realidade do que eu realmente precisava saber para fazer o atendimento, para realmente atuar como um verdadeiro advogado tributarista. Mas alguma coisa ainda me faltava. Sabe aquele falta realizar o sonho 2? Pois é. Eu sempre tive muita vontade de ser professora. E eu admirava professores como o nosso ícone, Ives Gandra Martins, que eu conheci em 98, numa palestra na USP aqui em São Paulo, onde eu fiquei impressionadíssima com a desenvoltura e com o conhecimento de um professor, de um mestre da área tributária. E aí, esse sonho número 2 de ser professora estava aqui, batendo na minha cabeça, e eu não sabia como isso ia acontecer. Por acaso, fui fazer um curso, e a professora naquele dia, vendo o meu jeito, articulando, conversando em aula, perguntou: "Você gostaria de ser professora?" Olha que surpresa, justamente o que eu vinha pensando há todo esse tempo, como ser professora. Topei na hora. No meio da reunião, onde ela fez com todos os seus professores, fiz agendamento, marquei aula, estava feliz da vida que ia começar então o meu sonho 2, ser professora. Infelizmente foi interrompido essa agenda porque meu pai, cardíaco, teve que fazer uma safena, tive que correr para Porto Alegre e tive que cancelar todas as possibilidades de ter aula naquele momento. Mas um professor que estava nessa reunião, trocamos telefone, achou que eu já era professora e me ligou e perguntou: "Você quer dar uma aula?" Falei: "Nossa, nem me conhece, está me convidando para me dar uma aula?" E eu na hora pensei: é a oportunidade que eu preciso. Topei na hora, mesmo sem ter experiência nenhuma. Esse professor me mandou para uma pós-graduação de Direito Imobiliário, onde eu dei a ênfase toda do direito tributário. Uma aula de mais de 8 horas aula. No término dessa aula, eu tive certeza que eu queria realmente ser professora. Eu definitivamente me apaixonei e pensei: é isso que eu quero para minha vida. E isso não parou mais. Ser professora passou realmente a ser uma realidade e o meu dia a dia.
E durante esses anos todos, onde eu venho ministrando as aulas no direito tributário, eu me deparei com diversas perguntas dos alunos que sempre questionam: professora, como é que é o dia a dia do advogado? O que eu preciso saber exatamente para ser um bom advogado? Eu percebi que esses cursos são muito teóricos e que não ensinam, na verdade, ao aluno o que ele precisa saber, principalmente aquele aluno que acabou de sair da faculdade. Com certeza, na faculdade, você não aprende o que realmente um advogado precisa saber para ser um bom advogado e atuar com total prática e garantir um bom desempenho no resultado do processo. Infelizmente, nós professores somos obrigados a seguir um determinado cronograma em um determinado período de tempo. Você tem que ministrar aulas conforme aquela instituição determinou. E isso foi me gerando uma grande frustração. Eu percebia que eu não conseguia passar para o meu aluno exatamente o que ele precisava saber, aquela prática, o dia a dia, o que realmente tornaria essa pessoa um grande advogado, conhecedor do que é realmente a prática tributária. E aí eu me perguntava, mas e aí, por que não ensinam essa prática tributária nos cursos? Por que os alunos não têm acesso a esse tipo de conteúdo que realmente possa mudar a vida deles, que realmente possa trazer para a sua realidade, no seu dia a dia, o verdadeiro exercício da advocacia tributária? Quando eu passei por essa mesma fase, o que eu mais queria é que me pegassem pela mão, me mostrasse: olha, esse é o melhor caminho, essa é a prática, para que eu não enfrentasse tantos problemas como eu enfrentei no início da minha carreira. E foi exatamente isso que me fez pensar uma forma de ajudar todas essas pessoas que tiveram as mesmas dificuldades que eu no início da carreira. E aí eu pensei, por que não criar um curso que eu sempre desejei frequentar? Aquele curso que te mostra aquilo que não tem nos livros. Sabe aquilo? Sem enrolação, sem mimimi, direto no ponto? Aquele que te mostra de verdade o que é ser um advogado tributarista. Então, no início de 2019, eu tomei uma decisão. Eu quero criar um curso que possa ajudar o maior número de pessoas possível. Daí eu pensei, ao invés de eu ficar me lamentando, se eu tenho conhecimento, se eu sei quais são as dúvidas dos alunos, o que eles realmente precisam para saber a prática tributária, então por que não criar o meu próprio método? Eu chamei esse método de mapa por uma razão bem óbvia. Ele vai te levar bem longe de uma forma rápida e segura. Lembra aquela pessoa que eu falei que eu gostaria que me pegasse pela mão? Eu serei essa pessoa que vou mostrar os atalhos para você chegar no seu destino antes de todo mundo. Este curso é tudo que eu sempre sonhei. Eu criei aulas com o tempo necessário para que o advogado aprenda tudo que realmente é importante, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia como advogado tributário. É tudo aquilo que eu aprendi sozinha e que vai te dar uma enorme vantagem. Imagine iniciar um trabalho sabendo exatamente por onde começar, evitando retrabalho e gastos desnecessários. Acreditem, isso é muito bom. O processo de aprendizado pode levar muitos anos. Eu, por exemplo, levei 20 anos para chegar onde cheguei. E eu tinha as mesmas dúvidas que você. Como é que eu atendo um cliente? Que tipo de documento eu devo solicitar? Como é que eu analiso esses documentos? Ou ainda, que tipo de medida eu devo propor? Será que é um mandado de segurança, uma ação declaratória, uma ação anulatória? Como é que eu faço uma defesa numa execução fiscal? Ou ainda, como é que eu faço uma diligência a um órgão público? Enfim, são várias as dúvidas. Teoria, por óbvio, é necessário, mas a prática é fundamental, senão você fica perdido. Você já ouviu essa frase? Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como matar a fome apenas lendo o cardápio? Essa frase ilustra perfeitamente a nossa questão. A verdade é que, para começar alguma coisa, precisamos dar o primeiro passo. Mas, não sabendo exatamente a direção que temos que tomar, muitas vezes nós travamos. Afinal, não nos deram um mapa quando nós saímos da faculdade. Mas agora você já sabe que esse mapa existe. Com esse mapa, eu te mostro que é possível aprender em 40 horas o que você não aprende em 4 anos. Eu condensei mais de 20 anos de aprendizado com todos os caminhos das pedras que normalmente você precisa percorrer sozinho. Já me perguntaram várias vezes, mas por que você ajuda esses outros advogados? Eles não são concorrentes? Por que então ajudá-los? Olha, sou advogada por opção, mas professora de coração. Eu me sinto viva ensinando. Ao final de cada aula,
cada mensagem que eu recebo de carinho de cada um dos meus alunos faz com que eu sinta de verdade o meu coração aquecer. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho muitos filhos, meus alunos. Muitos até bem mais velhos do que eu. Sabe aquela mãe que fica admirando o filho dando os primeiros passos? Eu sou exatamente assim. Eu fico muito feliz de observar o sucesso desses alunos, desses meus filhos, na prática tributária. Cada um seguindo a sua carreira e atingindo o seu objetivo. Nesse momento, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Sou advogado tributarista há 10 anos em São Paulo, pós-graduado. Realizei o curso da professora Letícia e posso dizer com propriedade que não há nenhum curso semelhante ao dela. Um curso que alia a parte teórica com a prática, numa perfeita harmonia, tal que ensina você desde a entrevista com o cliente até a condução de um processo. Nenhum curso, mesmo na área de pós-graduação ou mesmo mestrado, vai conduzir o aluno de tal forma que ele saia preparado para a carreira jurídica e para a prática do direito tributário. Gente, é o seguinte, eu sempre atuei na área civil, mas eu sempre quis aprender a tributária, sabe? Sempre tive uma vontadinha assim de aprender tributário. Aí, de repente, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação nessa área. Eu fiz. Só que assim, a pós-graduação ela não me dá uma experiência assim prática do dia a dia, sabe? Que é fundamental para a gente poder atuar, né? Aí, o que acontece? Eu conheci esse curso de tributário na prática da professora Letícia e também me inscrevi. Só que assim, gente, eu comecei a fazer o curso, aprendi tanta coisa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque assim, você aprende o dia a dia, você aprende a identificar documentos, você aprende o que é um relatório fiscal, coisa que você não sabe se você não fizer, não atuar no dia a dia. O curso realmente me trouxe muita bagagem, a professora Letícia realmente pega na sua mão, eu cortei muitos caminhos, sabe? Assim, eu super recomendo, é um curso assim ótimo, e fora que o preço é bem acessível, eu super recomendo. Professora Letícia e meus amigos que concluímos o curso de Direito Tributário na prática. O curso foi excelente, muito objetivo, porque a professora ela é muito focada, tem uma didática excepcional, muito leve, brinca e diz que aprende. E eu interagimos com ela. Então foi ótimo esse curso e eu recomendo para todo mundo. Gostaria de dizer que quando eu estudei economia e fiz 3 anos de direito no passado, sem conclusão do curso, eu estudei por um livro do Alfredo Becker, um autor muito conhecido no passado e hoje ainda, se procurar o livro, terá no sebo, né? Só que custa R$200 ou coisa parecida. Ele dizia o seguinte, ele abria o seu livro dizendo: primeiro item, manicômio jurídico tributário. E dizia, durante muitos séculos, os tributos foram manipulados por príncipes e assembleias. Hoje diríamos, o poder público de modo geral, não é? Talvez hoje nós cheguemos praticamente a mais de 36% da renda gerada pela atividade privada, ela vai como tributo e contribuições, né, de modo geral, ao Estado. Então, nessa legislação, muitos caminhos existem. E o que ela ensina? O caminho das pedras, para vocês ganharem causas, para vocês ganharem dinheiro, para o contribuinte ficar feliz. É isso. Existem muitos cursos de prática tributária por aí, mas na verdade a maior parte deles oferece a teoria do direito tributário, aquilo que na verdade você poderia estudar em qualquer livro de prática ou até, inclusive, estudar sozinho. Ou você compra um curso de prática tributária que não existe uma ordem linear, onde você consiga realmente entender como é que funciona a prática tributária e você continua perdido. Ou você compra aquele tipo de curso que você não tem atendimento nenhum, nem do professor e nem do próprio curso, e você tem que simplesmente se virar sozinho.
A maioria dos cursos de prática tributária bem baratos que tem por aí, você compra, se depara com o quê? Um curso que não está te ensinando nada, que tem pouquíssimas horas, com material, um material ralo, com meia dúzia de PowerPoint, com umas linhas voando que não te ensinam nada. Na verdade, deixaram mais uma vez o sonho de ser um advogado tributarista ainda mais longe. E não é difícil cair nesse tipo de pegadinha. Eu mesma comprei um curso que não foi barato. Quando acessei o curso, o que eu encontrei? Vários vídeos da TV Justiça, ou seja, curso já gravado que tem material gratuito na internet. Como eu me senti? Totalmente lesada. Ao contrário desse tipo de situação, eu criei o curso de prática tributária rápida, um mapa de atalhos para a prática tributária judicial. Sabe aquele curso que quando eu era aluna, que eu sempre desejei? Aquele curso que vai direto ao ponto, sem enrolação, que traz para você o contencioso tributário puro. Acho que agora já ficou claro que existe uma forma de aprender a prática tributária de uma forma mais rápida e eficiente. Os atalhos. Provavelmente, depois de você conhecer todos esses atalhos, você não vai mais precisar fazer nenhum curso de prática tributária. Bom, por enquanto, eu gostaria muito de saber mais sobre você. Como você chegou até aqui, o que você achou do vídeo, se eu consegui responder todas as suas dúvidas. Não? Se eu não conseguir responder suas dúvidas, deixa aqui seu comentário, me faça sua pergunta. É muito importante que você deixe a sua pergunta e mais importante ainda, eu quero responder. Eu responderei aqui nos comentários. Se você tiver algum elogio, deixa aqui também. Fala se você gostou do vídeo, foi grande, foi pequeno, foi extenso. Enfim, dê sua opinião, ela é muito importante para mim nesse momento. Eu quero muito, mas muito agradecer a você por ter ficado até agora, até o finalzinho aqui do vídeo comigo. Isso demonstra o quanto você está comprometido com o seu futuro e com o seu sucesso. Se você ainda não me conhece, chegou agora aqui no vídeo, quer saber mais sobre o meu trabalho, procura as minhas redes sociais. Professora Letícia Vogt. Instagram, Facebook e o canal do YouTube, onde você encontra muito conteúdo de prática tributária. Dá uma conferida lá. Te vejo lá. Beijo pra você.